Paz, irmãos, meu nome é Miller. Hoje eu venho compartilhar um ensinamento com vocês sobre algo que é fundamental para que nós venhamos receber coisas de Deus aqui nessa terra, que é justamente a fé. Nós aprendemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que é importante nós aprendermos sobre a fé? Por um bom período da minha vida, eu carreguei um paradigma que, para algumas pessoas, Deus teria dado uma fé maior que a minha. Eu acreditava que alguém tinha uma fé que eu não tinha. Isso é uma grande mentira. Porque Deus é justo. Se Deus fizesse assim, Ele estaria sendo injusto. A todos, Deus deu a mesma medida de fé. O que determina se algumas pessoas vão ter uma fé maior ou menor não vem da parte de Deus, mas sim do uso. A maneira como nós usamos a fé determina o tamanho que ela ficará. Olha o que nós aprendemos aqui no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 6. Diz o seguinte: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então nós aprendemos aqui sobre isso, que há um só Deus e há uma só fé. Então a fé que qualquer pessoa recebeu de Deus é a mesma fé que nós recebemos. Mas o que determina, como eu disse a princípio, que uma pessoa possui mais resultados na fé do que a outra é justamente o uso. Porque o uso da fé faz com que ela cresça. Olha o que nós aprendemos também no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós aprendemos novamente aqui que Deus repartiu a mesma medida de fé para cada pessoa. Olha como é que confirma isso que eu estou dizendo para vocês. Se a gente olhar as histórias dos discípulos, os 12 apóstolos ou discípulos que estavam com Jesus, eles estavam diariamente com Jesus, o tempo todo perto de Jesus. E teve um momento da vida deles que eles estavam num barco e veio uma grande tempestade. E Jesus estava dormindo. E eles começaram a temer, ou seja, a ter medo daquela tempestade. Correram até Jesus e acordaram Jesus. Jesus, quando acorda e repreende a tempestade, Jesus vira para eles e diz o seguinte: homens de pequena fé. Ou seja, em algumas versões diz o seguinte: aonde está a fé de vocês? Vocês não têm fé? Se a gente olhar também numa outra passagem, que os discípulos também estão no barco, e Jesus vem caminhando sobre as águas, aqueles discípulos olham para Jesus e começam a ficar com medo, porque também havia uma tempestade naquele dia. E eles começam a ficar com medo e começam a confundir Jesus com um fantasma. Porque às vezes quando pinta uma adversidade em nossa vida, nós temos dificuldade de enxergar Deus. E Pedro, a Bíblia nos ensina que Pedro, vendo que era Jesus, disse: mestre, se és tu, permita que eu vá até ti. Jesus diz o seguinte: vem, Pedro. Pedro começa a caminhar sobre as águas. E a Bíblia nos ensina que Pedro, reparando na força dos ventos, teve medo e começou a se afundar. O que nós aprendemos com isso? Que no meio da adversidade, quando nós começamos a focar nela, ou seja, no grau que ela está em nossa vida, nós passamos a ter medo e começamos a nos afundar nessa adversidade. Então por isso que é importante, no meio da adversidade, nós sempre colocarmos os nossos olhos no Senhor. Mas olha que interessante que diz o seguinte: Pedro começou a se afundar e Jesus veio até ele, pegou em suas mãos e disse o seguinte: homem de pequena fé. Mas espera aí, Pedro é o homem que o Senhor Jesus entregou a chave do reino dos céus. Jesus agora diz que ele tem uma pequena fé? Isso quebra um grande paradigma, que não é Deus que dá o tamanho da fé para nós. Deus dá a mesma medida de fé e o nosso uso faz com que ela cresça. Olha o que nós aprendemos agora. Numa passagem que fala sobre uma mulher cirofenícia que tinha uma filha endemoniada. Ela veio até Jesus para que Jesus viesse curar a sua filha.
Jesus diz para ela o seguinte: eu vim para os judeus e não para os gentios, ou seja, ele deixa bem claro que ele não veio senão para as ovelhas de Israel. E aquela mulher continua insistindo com Jesus para que Jesus viesse a curar a sua filha. Jesus diz o seguinte para ela: não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela diz para Jesus: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Ela reconheceu Jesus como Senhor. Jesus, admirado com aquilo, disse: mulher, grande é a sua fé. Vá e seja feita conforme a sua fé. E a Bíblia nos ensina que naquele mesmo momento a filha dela foi liberta. Uma outra passagem que nos ensina sobre o centurião romano, que tinha um criado que estava enfermo, que ele tratava como filho. Ele vai até Jesus e diz o seguinte: Senhor, meu filho está enfermo, eu preciso que o Senhor cure. Jesus diz o seguinte: você quer que eu vou na sua casa? Eu vou. Ele diz: não é necessário que você vá na minha casa, eu não sou digno de te receber. Mas se for preciso apenas uma palavra, que assim seja. Jesus, admirado com aquilo, diz o seguinte: nem em Israel eu achei uma fé tão grande como a sua. Nem mesmo em Israel. Então entenda, será que Deus daria uma fé maior para aqueles que não eram judeus? Como o centurião romano e como a mulher sirofenícia? A Bíblia, através disso, nos explica isso, nos ensina que Deus deu a mesma medida de fé para cada um. Mas o que determinou que a fé daquele centurião romano, daquela mulher sirofenícia, fosse maior do que as dos judeus, ou seja, dos discípulos, foi justamente o uso. Quando os discípulos estavam no barco, eles tiveram medo, eles ficaram com medo das adversidades. Eles se apavoraram. E o nosso medo demonstra falta de fé. Aquela mulher sirofenícia, aquele centurião romano, eles mesmo perante as adversidades, ou seja, a multidão que estava à frente deles, eles não temeram, eles foram até Jesus. E o uso da fé, ou seja, a atitude deles demonstraram o tamanho da fé. Então compreenda que eu não sei o que você pode estar enfrentando nesse momento. Pode ser que seja a pior adversidade da sua vida. Mas compreenda que o que vai fazer com que você saia dessa adversidade é o uso da fé. É a maneira como que você usa a sua fé que vai determinar o quanto essa adversidade vai demorar em sua vida. Então nós precisamos usar a nossa fé a todo momento. E existem duas grandes formas de nós demonstrarmos a nossa fé. A primeira delas é através daquilo que nós falamos em meio à adversidade. E a segunda é através daquilo que nós agimos, ou seja, das nossas atitudes. Se a gente parar para entender, quando Deus leva Ezequiel no vale de ossos, Deus pergunta: filho do homem, será possível que haja vida nesses ossos? E ele diz o seguinte: Senhor, tu sabes. Deus a princípio diz para ele: profetiza, filho do homem. Ou seja, fala, profetiza. Nós movemos o mundo espiritual através daquilo que nós profetizamos, através daquilo que nós estamos falando. Quando pinta a adversidade na nossa vida, nós temos que profetizar aquilo que nós queremos que aconteça e não reclamar do momento. E a segunda forma é através das nossas atitudes. O livro de Tiago nos ensina: não seja apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Jesus nos ensina que aquele que ouve as palavras e a pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Quando vem a adversidade não derruba a casa, porque ela está bem estruturada, bem edificada. Então compreenda o seguinte: que independente do que você esteja enfrentando, use a sua fé. Use a sua fé. Profetize aquilo que você quer que aconteça. Tome atitudes concordando, ou seja, tome atitudes coerentes com aquilo que você está dizendo. Se você crê que Deus vai te curar em meio a uma enfermidade, profetize isso e comece a tomar atitudes, crendo que isso vai acontecer. Então compreenda que aprendemos aqui na palavra do Senhor que a melhor forma para que nós venhamos agradar a Deus é tendo fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Então que a partir de hoje nós venhamos usar a nossa fé todos os dias. Usar a nossa fé, para que através da nossa fé nós venhamos conquistar grandes coisas de Deus aqui nessa terra. Beleza, pessoal?
Forte abraço, fiquem com Deus.